a sua jornada, a sua aventura, né? A gente sabe que ela vai sobreviver, né? Mas o Jack, coitado, não sobreviveu. A porta caberia também para ele, né? Que coisa. Morreu por ela. Muito bem, vamos avançar. Vamos avançar aqui. O que temos? Qual é a segundo comentário aleatório? Vê isso daqui. Olha, vamos entrar de novo no campo das inteligências artificiais. Esse texto bem interessante. Às vezes tem coisa muito interessante na grande mídia. Aqui do Estadão, do Demi Ketchko, que é especialista em rede, novas tecnologias, tal. De vez em quando ele escreve lá. O caso dos soldados nazistas negros do Gemini destaca os riscos do viés mal ajustado da inteligência artificial. Controvérsia destaca a necessidade de abordagens éticas e cautelosas na integração de recursos da inclusão na inteligência artificial. Não sei se vocês estão por dentro do que aconteceu. O Gemini da Alphabet, tá? Que é a inteligência gerador de imagens, tal, que foi o sucessor do Bard, tá? Aqueles que testaram a capacidade de geração de imagens do Gemini se depararam com coisas bizarras. De repente, imagens históricas de soldados nazistas negros, por exemplo. Começou aqui estou vendo aqui o New York Post, assim, falando assim, uma bagunça da história bagunçada, tá? Essa IA do Google, tá colocando aí George Washington negro, um dos pais fundadores da democracia norte-americana, da suposta democracia norte-americana, negro. O Papa, uma mulher com traços hindus, vikings negros, imagens históricas geradas, que começou a causar, que está por trás aqui dessa matéria, em que, é claro, né, papisas com rosto africano e assim por diante. Uma coisa bizarra, tá? É claro que a questão aqui é o seguinte: qual foi o problema dessa inteligência artificial? Provavelmente os algoritmos tiveram a orientação inclusiva dentro dessa ideologia atual do identitarismo, dessa coisa da inclusão. Então tem que ser inclusivo, uma orientação ética do algoritmo. Então vamos gerar soldados nazistas negros, vamos incluir a inclusão. Em outras palavras, melhorar a história. Que é uma coisa bizarra, totalmente um contrassenso. A história é totalmente alterada, vikings negros, sob provavelmente aquela coisa que ele coloca no texto, que a emenda saiu pior que o soneto, tá? Então, aquela coisa, tem que ser mais inclusivo, os resultados da inteligência artificial devem ser mais inclusivos, chegando a esse ponto de uma reorientação, uma reformulação da própria história inclusiva, tá? É interessante essa coisa tem que ser inclusivo, tá? Esse pensador, historiador, esse crítico de comunicação, teórico da comunicação, professor de literatura, tá? De onde que ele é mesmo? Ele é o Hans Ulrich Gumbrecht, né? da Universidade de Stanford, teórico de literatura e professor da Universidade de Stanford. Ele tem um conceito muito interessante, que é o tempo extenso, ou o presente extenso, tá? Eu acho que esse caso dessa inteligência artificial, que parece uma coisa assim, picaresca, humorística, engraçada, olha até que ponto chega uma inteligência artificial. Ela tem que ser inclusiva e leva essa orientação ao pé da letra. Aí coloca soldados nazistas negros, né? Ele tem esse conceito que é o tempo extenso ou presente extenso, tá? Pro Gumbrecht, ele fala que na concepção clássica de tempo, não a pós-moderna atual, mas na concepção clássica,
havia uma assimetria entre passado e presente e futuro. É um tempo que flui de um passado distinto do presente, que é diferente de um futuro que vai ser aberto. Tá? Então, me permitam citar um trecho desse livro aí que vocês estão vendo, que é bem interessante. A situação contemporânea evoca um futuro bloqueado, um lugar da percepção moderna de um futuro cujas opções permanecem em aberto. Passamos a temer esse futuro. Não mais o vemos como resultado do presente, antes o presente parece tornar-se onipresente. Aí o conceito de presente extenso, ou tempo extenso. O presente parece tornar-se onipresente. Continuando, ao mesmo tempo, as possibilidades técnicas de reprodução de ambientes e condições, me permitam repetir, as possibilidades técnicas de reprodução de ambientes e condições do passado se aperfeiçoaram a tal ponto que constantemente o presente parece invadido por passados artificiais. Essa é a tese aqui do Gumbrecht, do presente extenso, ou do tempo extenso. Então, isso significa que deixaram de ser assimétricos. A gente está projetando o nosso presente para o passado. Começamos a tentar melhorar o passado, melhorar a história. Como claro, inocentemente, né, esse Gemini, né, essa inteligência artificial, parece uma piada, uma grande piada, né? Olha só que coisa bizarra, tal, mas eu acho que tem uma coisa séria aí por trás. Um esforço que já foi criticado nesse filme, não nesse filme, lembrando aqui o presente, já começa com coisas simples, inocentes. Olha esses desenhos animados, não sei se alguém vai lembrar desses desenhos, claro, os Flintstones, os Jetsons e os Mussarelas. Essa animação é mais, dos anos 70, é mais desconhecida. Os Mussarelas. Os Flintstones na Idade da Pedra, os Jetsons no futuro e os Mussarelas no Império Romano. Tá? É interessante como o nosso presente é projetado. Então, tanto na Idade da Pedra, no Império Romano, quanto no futuro, está lá o American Way of Life, a família de classe média suburbana norte-americana, todas as suas mazelas das relações conjugais. Claro, eu estou falando de desenho animado aqui para crianças, mas no fundo está isso. Tipo, sempre foi assim. Então deixou de ser assimétrica para ser uma projeção. O nosso presente se tornou extenso e se projeta no passado. Você começa a criar um passado melhorado. Assim, como nesse filme, não sei se alguém já viu esse filme, Obrigado por Fumar, é um filme fantástico, né, do Nick Naylor, que é o Relações Públicas da Indústria do Tabaco. Então, ele tá competindo, o grande vilão é esse cara, o senador Ortolan Finisterre, que é feito pelo grande William Macy, né? O Finisterre, o senador. Então, ele quer colocar alertas de que o cigarro mata, ele quer acabar com a indústria de tabaco nos Estados Unidos, e ele sugere melhorar a história. Mais para o final do filme, então, por exemplo, Bette Davis de cigarro, as grandes estrelas do cinema que usavam cigarro nas filmagens, com recursos de computação gráfica, substituir por outra coisa. Então, ali um confeito ali qualquer, pirulito. Então, até falam para o senador, mas isso é mudar a história. Aí ele fala, não, eu não estou mudando, eu estou melhorando a história. Tá? Então, é bem aquela coisa, quem controla a história, controla a sociedade. Né? Temos uma coisa bem 1984, né? Uma coisa orwelliana, que está aí no fundo disso. Mas quando você vê um filme, eu assisti agora, recentemente, lá onde é que foi? Na Prime Video. Não sei se alguém já viu esse filme, Drácula, A Última Viagem de Deméter. Tá? Não sei se alguém já viu esse filme, que é baseado em um capítulo da obra clássica de Bram Stoker, Drácula. Tá? Que é um capítulo que é o navio Deméter, que é um cargueiro mercante, né, um navio mercante, né, um cargueiro, que está rumando, né, da Romênia para a Inglaterra.
E tá lá o Drácula pega uma carona, né, no caixão, vai como um produto, uma mercadoria com documentação normal, tal. Então, claro que esse navio vai chegar totalmente em ruínas, porque o Drácula vai usar a tripulação como seu reservatório de sangue, né, para poder chegar vivo lá na Inglaterra, para depois aprontar lá na Inglaterra. Então mostra, o filme inteiro é esse capítulo expandido do Bram Stoker. Então essa coisa da inclusão, da política de inclusão nos filmes de Hollywood, claro que colocaram um personagem negro, que é o Clemens, tá? Que é imagina, estamos no século XIX, era vitoriana. O Clemens é um negro que ele conseguiu se formar em medicina em Oxford, imagina, século XIX. E é claro que quando descobriram que ele era negro, né, quando ele com o canudo, vamos dizer, se formou, como negro ele não tinha campo de trabalho na Inglaterra. Aí ele foi exatamente lá para a Romênia, né, chamaram ele, mas quando descobriram que era negro, não, que é isso? Agora, um médico negro formado, era vitoriana, então é bem essa coisa, como um negro formado em medicina no século XIX era vitoriana, como assim isso era possível? Então estamos aí nessa coisa de melhorar a história, da inclusão. Isso é uma coisa perigosa porque você começa a alterar a história. Então eu vejo, voltando à notícia daqui da inteligência artificial Gemini, tá? Quer dizer, altera a história. Ah, mas não pode ter personagem negro no filme? Sim, mas não num filme como esse, que é histórico. Pelo contrário, aí você vai simplesmente esconder o racismo e a falta de mobilidade social dos negros naquela época. Como é que o negro conseguia se formar em medicina numa universidade de elite na Inglaterra, na era vitoriana? Tá? Então, é uma coisa perigosa. Essa história aqui parece engraçada, inteligência artificial sem noção, né? Coloca aqui nazistas negros, tal. Ele está alterando a história, porque ele recebeu uma orientação para ser inclusivo. Então, seus resultados como inteligência artificial têm que ser inclusivos. Tá? Então, eu acho que é uma coisa mais séria aqui por trás. Sério também é isso, ainda no campo da inteligência artificial, para a gente fechar, fantasmas. Estava demorando para chegar nesse campo. Fantasmas digitais. Como versões de inteligência artificial de pessoas mortas pode ser um risco para a sua saúde mental. São os chamados Ghost Boot. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Eu já estava esperando, tinha que chegar nisso daqui ainda. Tudo começou em 2020, quando a Kim Kardashian, a família Kardashian, né,